A Igreja de Cristo sempre teve grandes desafios no decorrer da sua história e em cada geração teve que responder às questões e necessidades que surgiam. Passados 500 anos da Reforma Protestante e levando em consideração o cenário que a criou, o que seria uma nova reforma em nossos dias? Na Igreja hoje, o que carece de uma reforma? Que consequências essa reforma proposta deveria ter para a Igreja e para a sociedade como um todo? A necessidade por uma nova reforma vem da constatação de que nem tudo vai bem na Igreja. O esforço coletivo de voltar às Escrituras, de adequar tendências a prioridades bíblicas e de acabar com os focos que minimizam a mensagem do Evangelho podem corrigir a trajetória da Igreja. São adaptações, correções de rota e contextualizações, visando a relevância na sociedade, mudanças e reformas. O aumento do número dos evangélicos no Brasil e no mundo continua intenso. Segundo o último levantamento realizado no Brasil pelo Instituto Datafolha, o número chega a 29%, 7 pontos percentuais a mais do que o censo de 2010 do IBGE. Os adeptos da religião cresceram cerca de 61% em 10 anos, com 16 milhões de novos fiéis, de acordo com o último censo do IBGE, que também apontou continuidade na queda de católicos no país. Porém, passados 500 anos da reforma de Lutero, muitos estudiosos afirmam que a Igreja precisa de uma nova reforma. Nós precisamos, em primeiro lugar, de parar de brigar, parar de acender um conflito interno dentro da própria comunidade da fé. Em segundo lugar, ouvir o grito da reforma de sola Escritura. A Igreja precisa se voltar para a Bíblia, e voltar para a Bíblia mesmo. Isso significa estudar a Bíblia, se aprofundar no conhecimento da palavra. Nós precisamos ter isso como a nossa referência maior. Em terceiro lugar, a Igreja precisa entender qual que é o foco da sua missão. Parece que muitas pessoas no contexto atual entendem que ser cristão é muito difuso, muito confuso, envolve um sucesso pessoal, envolve alguma espécie de destaque político ou conseguir algumas coisas para a sua própria vida. E quando a gente vai ver os reformados, os que caminhavam, eles tinham muito nítido que havia elementos essenciais, fundamentais, teológicos e educacionais para o benefício da sociedade. Então a gente precisa caminhar na direção de um cristianismo de maior qualidade. Por exemplo, o Brasil tem tantos milhões de evangélicos e pouquíssimas universidades cristãs. Você vê países com pouquíssimos cristãos e com muitas universidades, como é o caso, por exemplo, do Japão. Os 500 anos da Reforma se colocam para nós como um convite a viver o cristianismo como ele deve ser. Essa ideia se perdeu no catolicismo romano e essa ideia pode se perder no protestantismo. Ambos, católicos e evangélicos, têm que fazer um movimento forte em direção à Bíblia, não à reforma, mas à Bíblia. E ao fazê-lo, vai se aproximar dos ideais inquestionáveis do ponto de vista de serem bíblicos da reforma. É uma bandeira. 500 anos nos lembram da reforma. E a reforma nos lembra da Bíblia. A Bíblia nos lembra da graça. E a graça nos lembra de Jesus Cristo. É o nosso caminho. Para sermos autenticamente cristãos, esse é o nosso caminho. Lutero ele dizia que a igreja cristã sempre precisa estar em reforma. A igreja que para, a igreja que não projeta mudanças, não observa as mudanças da própria sociedade e por isso também não projeta as mudanças doutrinárias na perspectiva de trazer o evangelho de forma prática para as pessoas, é uma igreja que não tem futuro. Então, toda a igreja precisa sempre estar rediscutindo, reavaliando seus passos, sem perder, evidentemente, o fio vermelho que é a Escritura, mas sempre de novo reformando-se, reinventando-se para dentro das novas necessidades impostas pelo jeito de ser, pelo jeito de viver. Uma tentação muito grande que a igreja tem é ela querer se moldar
a novos costumes e a transformações da sociedade, né? Nós temos que ter alguns princípios. Deus é o mesmo, permanece o mesmo. A sua palavra é imutável. Os problemas que o ser humano enfrenta, eles vão surgindo novos problemas e a igreja portadora da palavra de Deus precisa ter uma resposta. Só que ela não pode agora usar essa palavra como ou tentar fazer um marketing ou simplesmente estar aí para tentar agradar os ouvidos das pessoas. Acho que essa é uma grande tentação da igreja quando ela quer agradar os ouvidos das pessoas. Ela é uma mensageira profética, tem uma palavra a ser anunciada, uma palavra que cura, que transforma, que traz soluções, né? Mas vai trazer soluções à medida que ela conseguir interpretar quais são as doenças verdadeiras que precisam ser tratadas com o perdão e o amor de Jesus Cristo. O que eu às vezes fico preocupado é que a maneira como algumas pessoas olham para a reforma é como se ela fosse um fim em si mesma. Os reformadores nunca quiseram ser os reformadores, criar o luteranismo, ou o calvinismo, ou o anabatismo. Eles simplesmente falaram, olha, não é por aqui, é pela Escritura, é pelo caminho que Deus nos deu. Então, que esse mesmo tipo de enfoque, voltar às raízes, voltar, na verdade, ao cristianismo primitivo, voltar à maneira como a igreja nasceu, às raízes bíblicas, inclusive hebraicas, da fé, que foram redescobertas para que a gente tenha um cristianismo saudável, equilibrado, menos platônico, menos confuso, para que essas mudanças a partir dessa relação com Deus no nível do indivíduo, da igreja, venha produzir, inclusive, uma sociedade melhor, um Brasil melhor e que Deus nos abençoe na direção de uma reforma à semelhança do que a gente viu no século XVI. Eu espero que você tenha gostado do programa Repórteres de Outubro, em especial para comemorar os 500 anos da Reforma Protestante, que é no dia 30 deste mês. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.